é novo, é a casa do Pai, a vossa espera, olhar e gestos diferentes. Então, como pastoral, a gente sempre encontra muita dificuldade de ter acesso às informações, né? Então, por isso é importante as parcerias que nós fazemos. Então, a Pastoral Fé Política tem algumas parcerias, como o MCCE, o MCCE e a Rede Nossa São Paulo. E a Rede Nossa São Paulo ela é responsável pela criação do plano do MEDAS. Depois o Maurício, que é coordenador da Secretaria Executiva, ele vai explicar o que é isso, qual foi o trabalho da Nossa São Paulo, como começou e os objetivos que vão ajudar a gente justamente nesse momento, né? Porque é o primeiro passo para o nosso TCC. Né? Então, são informações muito importantes que nós vamos receber agora, e agora a gente começa a ter informações, e aí, para começar a ficar mais claro o que a gente vai querer desenvolver no TCC. Tá? Então, Maurício, fica à vontade, não sei se você precisa do microfone. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. A Rede Nossa São Paulo tem muitos participantes de pastorais, movimentos de base, ligados à Igreja Católica, sempre pessoas muito participativas, muito ativas nas suas comunidades, nas suas regiões, e a gente tem feito várias parcerias aí na nossa caminhada por uma sociedade mais justa e sustentável, que é a missão da Rede Nossa São Paulo. Né? A Rede Nossa São Paulo foi lançada em 15 de maio de 2007. Na verdade, ela começou a ser formada no segundo semestre de 2006. Hoje ela congrega aproximadamente 700 organizações da sociedade civil, entidades, associações de moradores, bairros, e o objetivo da rede é justamente trabalhar por essa sociedade muito mais justa, uma sociedade mais sustentável, mais equilibrada com a natureza. Né? Nós estamos aí enfrentando sérios desafios em relação à preservação dos recursos naturais, às emissões de gases de efeito estufa. Então, por isso que a gente não consegue desvincular a justiça social, ter uma sociedade mais fraterna, mais solidária, com a preservação dos recursos naturais, com o equilíbrio entre aquilo que os homens constroem e, ao mesmo tempo, buscando preservar também aquilo que está na natureza e que é fundamental para a vida humana. Né? A atuação da Rede Nossa São Paulo é baseada em 4 eixos, 4 linhas de ação, que são o Programa de Indicadores e Metas, que é o que eu vou trazer para vocês hoje aqui, né? O acompanhamento cidadão, fazer com que a sociedade cada vez mais possa ter condições, informações, para que se faça um bom acompanhamento, um bom controle social sobre os poderes públicos, sobre o orçamento público, porque o orçamento, os recursos são nossos, né? São dos nossos impostos. Todo o dinheiro público sai de todo quilo de feijão, açúcar, café que a gente compra todos os dias, de todos os impostos que nós pagamos, né? Então a população tem direito a saber e também a opinar sobre as prioridades de aplicação desses recursos públicos. E para isso a gente precisa investir muito em educação e mobilização cidadãs, né? Que é um pouco o que nós estamos fazendo aqui hoje e fazemos em tantos outros lugares, que é trazer, debater, refletir,
sobre os assuntos que compõem os direitos e os deveres que compõem a nossa cidadania no nosso dia a dia. Todos esses eixos têm as seguintes implicações: nós podemos aumentar a nossa incidência nas políticas públicas, ou seja, a nossa influência, nosso poder de pressão sobre os recursos que são aplicados nas políticas sociais, nas políticas econômicas, ou seja, em todas as políticas públicas. A ética da corresponsabilidade. Se somos cidadãos, temos direitos, mas temos deveres. Então não adianta a gente só colocar a responsabilidade nas autoridades, no poder público. Nós também temos uma série de responsabilidades no dia a dia. Nós temos que fazer a nossa parte, e por isso que a sociedade civil organizada também prega que ela assuma suas responsabilidades e não fique somente cobrando e reclamando das autoridades, E a interlocução, o diálogo permanente com os poderes legislativo e executivo, para que a sociedade possa ter essa capacidade de influência, possa ter acesso às informações, possa controlar melhor o que os nossos parlamentares, os nossos vereadores, os nossos deputados, prefeitos, governadores, presidentes fazem. Então é importante que a gente sempre tenha os canais, os espaços de participação, de diálogo, e nós lutamos muito por eles, por esses espaços. Estava até conversando com Macedo aqui agora há pouco sobre o Conselho de Representantes, que deverá ser finalmente instalado nas 31 subprefeituras. 32, vão criar agora mais uma, aqui na região leste. Então, esses conselhos de representantes é um desses espaços de participação dos cidadãos, para que a gente possa exercer esse diálogo, essa comunicação direta com os poderes públicos, com o poder executivo, com o poder legislativo, e exercer a nossa cidadania, assumir as nossas responsabilidades com aquilo que é de interesse público. Só para vocês perceberem aqui o que são esses indicadores que a gente trabalha. Nós, quando criamos a Rede Nossa São Paulo, a primeira coisa que nós fomos fazer, investir, foi organizar os dados da cidade. Não existia nenhum lugar, nenhum site, nenhum espaço público que a gente pudesse levantar os indicadores. Como é que está a situação da educação, da saúde, da cultura, do meio ambiente, do transporte, da mobilidade, da segurança pública, da juventude, da área da criança e adolescente. Então, nós criamos, isso está no nosso site, nossasaopaulo.org.br. A gente atualiza essas informações o tempo todo online, e nós reunimos num único site, dentro do nosso portal, nossasaopaulo.org.br, tem o que a gente chama de Observatório Cidadão. Ali nós organizamos o máximo de informações possível que a gente consegue levantar sobre a situação da nossa cidade, e a gente tenta fazer o que nós chamamos de georreferenciamento, uma palavrona que significa colocar a informação em cada uma das subprefeituras da cidade, do território das subprefeituras. Então, o que é um indicador? O indicador é um número, é um percentual, é uma informação que traduz uma realidade social num determinado espaço, num determinado território. Então, vou dar um exemplo. Que indicador é esse? Demanda de creche. Porcentagem de matrículas efetuadas sobre
o total de procura por vagas. Para vocês, as creches que existem na cidade de São Paulo, tanto as públicas como as conveniadas, elas atendem toda a demanda, toda a necessidade das mães? Não. Tem muita criança que fica sem vaga nas creches. Então é isso o que esse indicador mostra. Lá em Guaianazes, 88% das crianças foram atendidas, o que significa que 12% não foram atendidas. E vai piorando de cima para baixo até chegar na região de Campo Limpo, onde só 36% das crianças foram atendidas. Significa que 64% das crianças ficaram de fora, não tiveram creche. Então, para que existe essa informação organizada nos vários territórios? Aqui é o mapa da cidade de São Paulo. Desculpa, estou meio gripado ainda. Não sei se dá para vocês enxergarem o contorno do mapa da cidade de São Paulo, dividido pelas subprefeituras. Isso é uma convenção, é um degradê do azul. As cores mais claras significam as regiões onde o indicador é melhor, onde no caso aqui mais crianças foram atendidas. E no azul marinho, as subprefeituras que têm os piores números, que são esses últimos aqui: Cidade Ademar, Jaçanã, Tremembé, Perus, Boimirim e Campo Limpo, onde menos crianças foram atendidas. Então a gente olha no mapa e vê como é que está a situação do atendimento das crianças em creche e coloca os números também. A gente atualiza isso todo ano. Ali está desatualizado, aquele está em 2010, porque não está no site, isso aqui é uma tela, é um slide, mas lá no nosso site está atualizado com os números de 2012 já. Bom, se a gente fosse pensar agora, olhando para esses indicadores aqui, vocês lembram na gestão passada, no governo que acabou, em dezembro, aqui na Prefeitura de São Paulo, vocês lembram de ter escutado qual era a meta do CASAB para a área das creches? Chegaram a ouvir isso? Zerar o déficit de creches, Ele prometeu isso na campanha eleitoral. Na hora da campanha, a gente sabe, as promessas são muitas, Agora, qual é a vantagem da gente ter uma lei das metas, que eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco? É porque a lei das metas vincula, obriga, pela lei, aquilo que o candidato promete na campanha eleitoral, ele tem que colocar no seu programa de governo e tem que prestar contas ano a ano sobre como é que está o andamento daquela promessa, daquela meta. Então ele disse: a minha meta é zerar o déficit, ou seja, nenhuma criança fora da creche. É atender, atender 100% das crianças nas vagas em creche pública. Nós acompanhamos a evolução dessa meta e realmente ele não conseguiu atender, Nós fechamos a administração passada com déficit de mais de 100 mil crianças em São Paulo toda, sem vagas nas creches. Então não sei se já deu para entender um pouco como é que funciona a lei das metas, qual a importância dela. Primeiro, o candidato precisa tomar cuidado com aquilo que promete, porque se prometeu na campanha, ele precisa colocar por lei no programa de governo dele e precisa informar a população, atualizar os dados, as informações sobre como é que anda sendo
cumprida ou não aquela meta que era, no caso aqui, zerar o déficit de creches, né? Assim como nós temos o indicador de creche, nós temos indicadores sobre tudo: leitos hospitalares, vagas em espaços culturais, centros culturais, bibliotecas na periferia. Bom, aqui tem um indicador de gravidez na adolescência. Porcentagem de crianças nascidas vivas cujas mães tinham menos de 19 anos de idade, né? Também é um indicador importante para acompanhar as políticas de adolescência, de sexualidade, de orientação, de educação sexual e etc. Então nós vimos aí a subprefeitura de Pinheiros com apenas 1,99 para cada 1.000 nascidos, então menos de duas crianças na região de Pinheiros, né? Para cada 1.000 nascidas eram filhas de adolescentes. Aí a gente vai acompanhando, lá na região de Parelheiros já era de 19 crianças, 19 para cada 1.000, e assim por diante. Com isso a gente pode também acompanhar como é que as políticas públicas estão chegando em determinadas regiões, a orientação, a informação, o acolhimento desses adolescentes e tal. Como é que naquela região central, onde estão os bairros, digamos, melhor estruturados de São Paulo, aquela região clarinha lá, os índices de gravidez na adolescência são todos muito baixos. E a gente vai indo para a periferia, para as bordas da cidade, os índices são muito altos, né? Isso mostra desigualdade social no acesso à informação e no acesso às políticas públicas também de acompanhamento desses jovens e adolescentes, etc. Né? Mostra também diferença de renda, né? Aí a gente sabe que naquela região central vivem, ali tem os bairros mais ricos da cidade, onde as pessoas têm mais acesso à informação, à educação, à cultura, etc, etc, e, portanto, não ocorrem essas situações de gravidez na adolescência como ocorrem nos bairros onde tem menos investimento de recursos públicos para essa finalidade da educação, do acompanhamento dos adolescentes, etc, né? Então nós temos 150 indicadores no nosso site, para quem quiser depois olhar, que passa por todas as áreas sociais da cidade e colocados em cada subprefeitura, e muitos desses indicadores em cada um dos 96 distritos da cidade. São Paulo é dividida em 31 subprefeituras até o momento, vai virar 32, e 96 distritos. Então, às vezes, uma subprefeitura tem 2 distritos, por exemplo, Parelheiros. Tem o distrito de Parelheiros e de Marcilac, que é essa ponta sul. Então, subprefeitura de Parelheiros tem 2 distritos, e assim por diante. Tem subprefeituras com 3 distritos, com 4, com 2. É uma forma de organização administrativa do território da cidade de São Paulo. E é muito importante que a gente consiga colocar os dados, os indicadores dentro de cada um desses territórios, para a gente entender onde é que estão os problemas, onde é que tem mais carências de creche, de escola, de hospital, de centro cultural, de casas de convivência e assim por diante, né? E como é que a gente precisa observar a distribuição dos recursos do orçamento da cidade dentro das regiões de São Paulo. Muitas vezes, isso aí a gente tem uma certa experiência nos últimos 6 anos, nós pegávamos o orçamento que o prefeito mandava para a Câmara e que os vereadores votavam,
E a gente percebia que iam recursos para regiões que não tinham tanta necessidade. E regiões que tinham muito mais necessidade, muito mais carências, não recebiam os recursos devidos. Então, esse é um trabalho importante para a gente entender, inclusive, a política de distribuição do nosso dinheiro dentro da nossa cidade, se essa distribuição está sendo justa ou não. Ficamos aí fica essa questão para a gente pensar. Por que será que acontece isso? Porque os vereadores que votam o orçamento não olham para o mapa da cidade e não falam: bom, essas regiões precisam de mais dinheiro do que as outras. Por que será que o critério não é o da necessidade, não é o da prioridade? Fica aí para a gente pensar um pouco mais. Eu vou mudar a tela aqui. Aqui tem só mais esse. Aqui tem um indicador de acervo de livros infanto-juvenis das bibliotecas municipais per capita. São as bibliotecas infanto-juvenis, o número de livros que tem sobre o número de pessoas naquela faixa etária. Aqui nós estamos falando de 7 a 14 anos. Biblioteca infanto-juvenil. Mesma coisa. Vocês olham lá na região central de São Paulo, o azul está clarinho. Vocês olham lá no mapa, a região da Moca tem 2,18 livros para cada criança de 7 a 14 anos. Região da Lapa tem 1,45, Pinheiros tem 1,32, ou seja, tem uma quantidade razoável de livros para cada criança de 7 a 14 anos. É uma recomendação da Unesco, que é a agência que cuida de cultura da ONU, que exista no mínimo 2 livros para cada criança dessa faixa etária aí. A única subprefeitura que tem mais do que 2 livros é a da Moca. Todas as outras estão abaixo, e nós temos muitas que justamente nas pontas da cidade, nas regiões mais distantes, tem 0. Não tem biblioteca. Isso acontece com inúmeros indicadores. Indicadores de biblioteca, indicadores de cinema, de teatro, de centro cultural, de unidade esportiva, de clube, da prefeitura e etc. Tem muita subprefeitura de São Paulo que não tem nenhum, tem 0. Isso aqui também é importante para cobrar uma política da Secretaria de Cultura, da Prefeitura, que distribua melhor pela cidade, principalmente nas regiões mais carentes, o acesso à cultura, o acesso aos livros. Porque a biblioteca tem uma função muito importante de fazer atividades culturais, de atrair o jovem, atrair o adolescente, para que tenha contato com a cultura que passa hoje em dia pelo computador, com a cultura que ainda passa e espero que continue passando pelo livro, Mas nós temos uma péssima distribuição desses recursos pela cidade como está aí. E eu agora sim vou mudar aqui Bom, foi estudando essa realidade de São Paulo, todos esses números, essa injusta distribuição de recursos pela cidade, que a gente achou importante levar à Câmara Municipal, com apoio de muitas entidades, muitas organizações da sociedade civil, um projeto de lei que instituía o programa de metas para os próximos prefeitos. Nós levamos esse projeto de lei no final de 2007, conversamos com as lideranças de diversos partidos que tinham representação de vereadores na Câmara,
que nós não gostaríamos que tivesse um autor, um vereador ou um partido, porque a proposta vinha da sociedade civil. Eles aceitaram, tramitou o projeto de lei e foi aprovado por unanimidade. Os 54 vereadores que estavam presentes votaram a favor da lei. Por quê? Porque houve um grande processo de mobilização. A Câmara Municipal ficou lotada, vocês estão vendo aí, de pessoas, de organizações, de entidades, nas audiências públicas e no dia da votação também, para os vereadores sentirem que era um projeto de lei que interessava à sociedade. Nós tivemos um advogado que deu o formato correto, jurídico para o projeto de lei, e a partir das eleições de 2008, o prefeito eleito já teve que elaborar o seu plano de metas. E o que diz a lei? A lei diz o seguinte: o prefeito eleito ou reeleito apresentará o programa de metas de sua gestão é para os 4 anos do governo dele, até 90 dias após a sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, subprefeituras e distritos da cidade, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas e as demais normas do plano diretor estratégico da cidade. Vocês vão ver que essa semana, no máximo até segunda-feira que vem, o prefeito Fernando Haddad vai ter que apresentar o plano de metas dele, porque está cumprindo os 90 dias. Ele tomou posse no dia 1º de janeiro, dia 30 de março, completa os 90 dias. A gente tem acompanhado, parece que já está pronto. Inclusive amanhã o prefeito vai dar posse para o conselho da cidade. Foi criado um conselho com 100 pessoas de diversas organizações da sociedade, que vai se reunir 4 vezes por ano com o prefeito. E me parece, não sei se isso é correto, que ele já vai fazer uma apresentação prévia das suas principais metas para os próximos 4 anos nessa reunião do Conselho. Nós vamos ficar sabendo amanhã. Mas vocês podem ter certeza, vocês vão ver nos jornais, na televisão, nas rádios, as metas para os próximos 4 anos que o prefeito Fernando Haddad vai apresentar. O prefeito Kassab também foi obrigado, também apresentou. Eu já vou falar das metas dele. E para que serve um plano de metas? Em primeiro lugar, ele aprimora, ele melhora o planejamento e a gestão da administração para os 4 anos. Por quê? Porque as pessoas do governo, seus secretários, vão ter que se reunir, vão ter que estudar o orçamento desses 90 dias que eles têm de prazo, vão ter que estabelecer quais são as suas prioridades do governo, o quanto eles vão destinar para a educação na subprefeitura X, no distrito Y, vão ter que organizar, planejar a sua gestão para o 1º ano, para o 2º, para o 3º, para o 4º ano. Isso é muito importante. Por quê? Porque é uma administração que tem que obrigatoriamente conversar entre todas as secretarias, precisa, antes de mais nada, colocar nas metas aquilo que pode ser realizado, porque senão ele se desmoraliza depois. O prefeito Kassab cumpriu só um pouco mais de 50% das metas.
foi muito criticado, deixou várias metas sem cumprir. Claro que a atual gestão tomou posse já sabendo da experiência do governo anterior. Então vai tentar melhorar a consistência do planejamento. Isso é uma evolução para que a gente tenha governos mais eficientes, que administrem melhor o dinheiro público. Administrem esse dinheiro colocando no tempo e no espaço, nas regiões da cidade, as prioridades da sua administração. Vincula as promessas da campanha eleitoral ao programa efetivo de governo, como eu tinha dito antes, né? E é o que está na lei. Ele tem que observar aquilo que ele apresentou na campanha, tem que botar no plano de metas. Isso ajuda a civilizar mais a própria campanha eleitoral, para ninguém ficar vendendo aquilo que não pode entregar depois, porque vai ter que colocar no plano de governo, né? E por último, e muito importante, permite que a gente tenha condições de monitoramento, de acompanhamento, de fiscalização, que a gente exerça o controle da sociedade sobre a execução das políticas públicas. Como é que a prefeitura está andando? Ela está cumprindo, não está cumprindo? Nós temos condições de fazer esse acompanhamento, porque a lei diz que ele tem que colocar a fase em que se encontra o cumprimento de cada meta no site da prefeitura. E a gente pode acompanhar, pode ver as metas que estão atrasadas, a gente pode ver as metas que não receberam os recursos do orçamento que precisavam ter recebido para elas poderem avançar no seu cumprimento. Vou dar um exemplo para vocês. O prefeito Kassab colocou no seu plano de metas a construção de 3 hospitais. Um aqui na Zona Leste, outro lá na Zona Sul e um na Zona Norte. E é uma demanda efetiva que existe na cidade, porque a cidade, principalmente nas regiões de periferia, tem um déficit de leitos hospitalares. Falta leito, falta acolhimento nos hospitais públicos. Todo mundo sabe que tem muita fila de espera. Às vezes uma pessoa que precisa do SUS para conseguir uma cirurgia fica 6 meses, 7 meses, 8 meses na fila para conseguir realizar essa cirurgia ou um tratamento mais complexo, etc. Né? Então faltam leitos hospitalares na cidade. Ele prometeu 3 hospitais e a gente ficou acompanhando a execução. Como é que estava andando? Então, a primeira fase, ele colocou lá o edital. Sabe, o edital para fazer a licitação das empresas que iam construir o hospital, etc. Pois tinha a questão dos terrenos. Onde é que o hospital ia ser instalado? E a gente foi percebendo que não andava, que estava parado. E nós temos um grupo que trabalha com saúde. A nossa São Paulo é organizada em vários grupos de trabalho, tem grupo de saúde, educação, de cultura e tal. O nosso pessoal do grupo de saúde começou a acompanhar, começou a perceber que a meta não andava. A gente foi falar com pessoas ligadas à Secretaria da Saúde, nós fomos falar com vereadores que eram da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, e passou a administração inteira e eles não conseguiram tirar o hospital do papel, do planejamento, né? Não entregou nenhum hospital, nem começou a construir, nem nada, né? E foi cobrado. Eu estou dizendo isso porque não basta ter uma lei que mostre que o governo não está fazendo aquilo que prometeu, né?
mas nós só ficamos sabendo por causa da lei, porque ele era obrigado a botar a informação do andamento da meta de 6 em 6 meses atualizada. E mesmo com a mobilização, com a pressão, etc., não construiu o hospital. Isso foi utilizado pelos seus adversários na campanha eleitoral ano passado. Eu vi candidatos dizendo: você não entregou os hospitais, você não zerou o déficit de creches, etc, etc. Eu estou falando isso porque os candidatos, eles precisam tomar cuidado cada vez mais, porque a sociedade está criando instrumentos de acompanhamento e de controle. Não dá mais para achar que pode se enganar as pessoas o tempo todo, vender determinadas promessas na hora de buscar o voto e depois não cumprir essas promessas, né? Este é um dos instrumentos para isso, para a fiscalização da sociedade. O Kassab apresentou 223 metas, que ele chamou de Agenda 2012. E ele, como é que ele colocava lá? Ele tinha uma página que, aqui estão os 3 hospitais que ele tinha prometido, lá naquela página na internet, quando tinha esse sinalzinho aqui, é porque a meta estava em andamento. Quando tinha o sorrisinho, é porque tinha sido cumprida, né? E aí a gente podia entrar para ver em que fase estava cada uma das metas. Então, por exemplo, um novo hospital. Aqui, esse hospital seria na freguesia brasileira, né? A meta foi até a metade, a contratação do serviço para implantação. O objetivo era chegar em dezembro de 2012 com a meta cumprida, e parou no meio, né? E a gente pôde fazer todo esse acompanhamento ao longo da gestão, e fazer essas cobranças que eu estava explicando para vocês, conversar com o vereador, conversar com o secretário de saúde, chamar a atenção, falar: olha, a cidade continua com falta de leitos hospitalares, a fila no SUS está grande, etc. Por que o hospital não está saindo? Quer dizer, então, eles são obrigados a fornecer essas informações ao longo de toda a administração. Em cada fase do cumprimento da meta, precisa ter a informação: cumpriu, não cumpriu, por que não cumpriu, passou para outra fase sem cumprir a anterior, e assim por diante. É mais ou menos, eu acho que todo mundo aqui administra o orçamento familiar, né? Todo mundo que ganha salário, eu ganho salário, muita gente aqui deve ganhar salário, precisa fazer as contas. Às vezes a pessoa tem uma meta, né? Pô, eu quero até o final do ano conseguir comprar uma geladeira nova, né? Então, como é que você constrói esses passos para cumprir a sua meta até o final do ano? Eu vou economizar R$100 por mês, né? Vou botar na poupança, vou andar com as camisas mais velhas, tal, vou adiar a troca da camisa, daquela, para guardar o dinheiro para chegar no final do ano ter R$800 para comprar uma geladeira. Vou fazer um crediário. Crediário cabe no meu orçamento, não cabe no meu orçamento, vou conseguir pagar a prestação. Isso é uma forma de organizar o orçamento e também uma forma de você realizar os seus sonhos, as suas metas, os seus projetos de vida. O governo tem a obrigação de administrar o orçamento público como a gente tem que administrar o nosso salário todo mês. Hã? A gente sabe que não pode. Faz alguma coisa, a gente não. Como é que é? Cada vez que vocês derrubam um imposto diferente, e a gente não tem como aumentar nosso salário. Bom, tem gente que arruma um segundo emprego, terceiro turno, faz hora extra. Você mandou tudo isso aí assim. Agora, qual é a punição dele por não ter cumprido? Política. Ele não elegeu o sucessor dele.
ele não elegeu o sucessor dele. Só não. Para um projeto de poder perder uma prefeitura como São Paulo é muita coisa. Né? Ele conseguiu ganhar o partido. Bom, quantos minutos? Acabando. Tá. Só para fazer o balanço, as metas que foram cumpridas, de 223 que ele anunciou no início da gestão, cumpriu 123, muitas metas fáceis, meia boca, fáceis de serem cumpridas, aquelas que eram mais significativas para a cidade, que eram os 3 hospitais, eliminar o déficit de creches na cidade e construir 66 quilômetros de corredores de ônibus, não foram cumpridas. Essas 3 metas eram importantes para o transporte público, para a educação infantil, educação básica, e para a saúde, para a área da saúde. Não foram cumpridas. Ele deixou 99 metas em andamento e não iniciou uma meta. Isso é importante também para a gente acompanhar se o governo que entra dá continuidade para as políticas que estavam em andamento. Que nós temos um outro problema no Brasil seríssimo para concluir, né? A falta de continuidade política administrativa, né? Muitas vezes jogam o nosso dinheiro no ralo, param obras, não dão continuidade, etc. Então é importante a gente perceber as metas que ficaram em andamento e observar se a gestão agora do Haddad vai dar continuidade, quais ele vai dar continuidade, porque se ele resolver parar algumas, por que ele vai parar, nós podemos cobrar isso, porque essas informações estão disponíveis. Bom, vou dar uma parada agora, é intervalo ou é Intervalo. Então intervalo, depois a gente devolve. Trazei também vossa voz e todo anseio. Não quero ver-vos dispersos ao relento. Vinde aprendei o caminho que é novo. É a casa do Pai a vossa espera. Olhar e gestos diferentes. A luz do perdão que o mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue.